Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. A gente está no mês de março e nada melhor do que a gente falar sobre a mulher, o papel da mulher, o empoderamento da mulher no século XXI. Falar um pouquinho da história, né, dos desafios, dos problemas, dos enfrentamentos que foram e são ainda tão necessários para que a mulher encontre seu lugar no mundo. Eu sou Carmen Lúcia Goebel, sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pela UFRJ. E hoje, não esquecendo, né, me seguir no Instagram, @Carmen Lúcia Goebel Coelho. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Fabiola Kunigami, que ela vai se apresentar, mas que é uma pessoa que tem um protagonismo muito grande nesse lugar de empoderamento, de reconhecimento e de fortalecimento do papel da mulher. Então, Fabiola, você também se apresenta, por favor. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui para falar, principalmente de mulheres, né, do feminino. Eu sou Fabiola Kunigami, sou mãe de 2 mulheres, uma de 11 e uma de 21 anos. Sou empresária e sou coautora, né, na verdade, co-empresária com a Fernanda Oliveira do Mulheres de Sucesso, Empreender com Mais Sucesso, que é uma rede que a gente tem de mulheres. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre esse empoderamento, que na verdade eu gosto muito de usar a autonomia das mulheres, né, Carmen? E fico muito agradecida de poder participar do seu podcast. Que bom. Então nós vamos começar já falando um pouquinho, né, que o mês da mulher, o mês de março, é o mês da mulher, mas não é de graça, né? Ele representa a luta de muitas mulheres, né, de algumas que protagonizaram, mas de muitas mulheres que não se submeteram a essa condição de subalternas, de menores, de sem importância e sem poder, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que essa coisa vem evoluindo ao longo da nossa história, porque é muito recente essa possibilidade da mulher estar onde ela está, que ainda nem está num ótimo lugar, mas que já melhorou um pouco, né? Então vamos falar um pouquinho sobre da onde vem essa necessidade de fortalecer esse lugar, né? Eu costumo dizer que a gente tem que agradecer muito as mulheres que vieram antes da gente, porque senão a gente não poderia estar aqui fazendo um podcast, eu e você, né? Com autonomia de um CNPJ, autonomia de escolha, de estar onde quer, com quem a gente quer. E março, ele ficou intitulado como o mês da mulher. Eu acho que isso vale como informação, muitas mulheres não sabem, né? Porque houve, na época lá da Revolução Industrial, uma indústria que pegou fogo e nela só trabalhavam mulheres. Só que as mulheres trabalhavam e elas eram trancadas dentro desses espaços. Elas não tinham chave, elas entravam, elas tinham... Acho que nem relógio elas tinham para poder saber a hora, e elas ficavam ali trancadas. Na hora de ir embora, se destrancava. E pegou fogo e muitas mulheres foram mortas queimadas. E aí foi-se ao longo dos anos... tendo março como o mês da mulher, para que a gente tentasse ter voz, né? É o grito da mulher pedindo socorro. Socorro, nós somos seres humanos, nós somos ímpares, somos únicas, e a gente precisa ter isso como referência, né? Dos nossos desejos, das nossas vontades, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, da maneira que a gente quer estar. Então, hoje, a gente precisa agradecer muito a todos os movimentos que vieram lá atrás. Mas ainda tem muita coisa para a gente percorrer. Muita coisa, Carmen. A gente ainda precisa da igualdade. Eu digo sempre que a gente não é contra os homens, absolutamente, mas a gente quer essa equiparação, essa equidade de gênero, né? A gente ser respeitada, de a gente ser ouvida, porque tudo ainda é mais difícil para a mulher. Não é verdade? Tudo. Até profissionalmente, quando a gente se destaca... a mulher, para se destacar, ela tem que provar para 1000 pessoas. O homem, para se destacar, ele prova para 2, 3 pessoas e está tudo bem.
Então, eu acho que a gente precisa agradecer, e o movimento vem em março para isso. E aí é um mês que a gente para falar um pouquinho e voltar um pouquinho desse olhar para a mulher, né? Para a sororidade, para que a gente mostre e fale sempre de que mulher é amiga de mulher, sim. De que a gente pode torcer pelas mulheres, sim. De que juntas somos muito mais fortes. A rede que a gente tem, que é o Empreender com Mais Sucesso, do Mulheres de Sucesso em Nova Friburgo, ela fala muito sobre isso, sobre ninguém larga a mão de ninguém. Então, é a gente se inspirar na outra história, é a gente poder ter com quem trocar, é a gente ter com quem discutir. No nosso caso, a gente fala muito da parte de empreendedorismo, de gestão. Então, são mulheres que querem ter o seu negócio, que querem ter a sua autonomia financeira, emocional. Né? Então, empoderamento, eu acho que é tudo isso, é essa autonomia. Mas essa autonomia, ela agora que está um pouco mais, vamos dizer assim, possível, né? A gente estava falando dos dados, né, que você trouxe, a gente estava conversando antes, né? Seria legal você falar um pouquinho sobre quão recente, né, são essas conquistas, né? Desde quando, porque assim, tipo, eu vou dizer assim, no século XIX, né, as mulheres não podiam nem estudar. Continha básica era o que dava para fazer, e até no século XX, eu vou te dizer que era assim, tinha aula de trabalhos manuais, porque a mulher ia ficar em casa costurando, fazendo tapeçaria, fazendo crochê e tal. Ela não ia para o mundo do trabalho. Só ia se o marido deixasse. Isso. Existem coisas muito recentes que me deixam assim bastante em choque, e eu imagino que para vocês que estejam ouvindo também. Como, por exemplo, eu já era nascida quando uma mulher pôde ter direito ao seu CPF. O CPF dela era o CPF do marido dela. A gente sempre ouviu falar, né? Fulana é a esposa de fulano, né? O sobrenome, a gente tinha que pegar o sobrenome do marido. O CPF era o CPF do marido. As mulheres não tinham direito a ter conta em banco. Elas não podiam pegar empréstimo. Até bem pouco tempo, em 2020, a gente não tinha o direito de escolher uma ligadura de trompa do que a gente poderia fazer com o nosso corpo, dos nossos desejos. E então, colocaram na mão do homem tudo que é nosso, que é do nosso corpo, né? Sem falar aí do mais óbvio, né? Da mulher como objetivada, como um objeto realmente sexual. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar, e a gente precisa refletir muito, e a gente precisa, eu acho que é diário essa reflexão e essa palavra, e esse dizer para outra mulher: não, você não está sozinha, não precisa ter medo, a gente está junto, a gente pode. Então, as conquistas vêm acontecendo um pouquinho. A gente já tem uma conquista maior ainda em Friburgo esse ano, né? Porque a gente tem agora a Secretaria da Mulher da Prefeitura. Tem um ano que tem a Secretaria da Mulher do Estado, que foi, né, criaram a Secretaria do Estado da Mulher, e esse ano, 2025, a gente tem já a Secretaria Municipal da Mulher. E tomara que tem mulheres lá, porque a gente sabe eu não sei, tá? Eu não conheço. Mas a gente sabe que muitas vezes nas delegacias das mulheres, quem recebe as denúncias são homens. Os homens. E eles não valorizam. Eu sei de vários relatos recentes das pessoas saírem de lá humilhadas porque elas foram falar de uma situação de abuso ou de estupro, seja lá do que for. E tipo assim, quase que você que é culpada de fazer isso. Então assim, o cara... Ele nem treinamento para receber uma pessoa assim que já se sente super mal, e por isso não tem tantas denúncias quanto o número realmente de situações de abuso de toda a natureza que existe por aí, né? A gente tem em Nova Friburgo, né? A gente tem um índice altíssimo de feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio, ele é a última parte de tudo aquilo que a gente sofre enquanto a gente tem medo de falar. E eu acho que isso cabe muito, Carmen. A gente acabou de sofrer aí, a gente viu nas redes, né, uma mulher que foi importunada dentro de um elevador, e ela foi na delegacia da mulher, e a maneira com que ela realmente foi acolhida, eu acho que é acolhimento o nome, né? É você acolher a mulher como um ser humano. Não só a mulher, né? A gente aqui está falando especificamente da mulher, mas entender
o quanto ela tá ali naquele momento precisando de acolhimento. E quanto que um homem acha que ele pode, né? Porque isso também, logicamente, não são todos os homens, né? Sim, Mas sim. existe uma cultura de que a mulher é para servir. Sim. Né? E ela, como serviçal, ela tem que ficar disponível. Então, não interessa. Claro que uma pessoa que faz isso, ela não está Então, no serviço perfeito, né? Mas, assim, foi muito impactante porque hoje você não faz nada porque onde não tem uma câmerazinha, né? Então, assim, essa foi uma situação que foi muito emblemática, mas que reflete isso dos maridos, dos namorados, dos tios, né? Assim, de quanto que olha para uma pessoa como um corpo, não como uma pessoa, como uma singularidade, né? Sim, a mulher, ela é tão objetivada, né, que a gente tem, além de tudo que a gente passa de ser mãe, mulher, cuidar da casa, cuidar de família, cuidar do nosso negócio ou do trabalho, porque a gente hoje quer ter essa independência, né? A gente merece isso. A gente ainda tem que se preocupar também com o envelhecimento. A gente não pode envelhecer, a gente não pode ficar velha, a gente não pode ficar feia, a gente não pode ficar gorda. Então, assim, são muitas cobranças culturais que a gente tem com a mulher. E que não é só dos homens, né? Não é só dos homens. Eu acho que das próprias mulheres, sim. Não. Eu acho que é um problema que a gente tem que é estrutural, né? Esse patriarcado, ele é estrutural. E eu costumo falar lá na nossa rede que os homens também sofrem com isso. Porque eles também são cobrados a ter uma postura que como que eles vão desmistificar isso? Né? A postura do eu sou um homem, eu mando... Aqui, eu não sinto, eu não choro. Exatamente. Eles não conseguem nem entender o sentimento deles. Como que eles vão ter empatia com os nossos sentimentos, com tudo que a gente sente, sem contar, Carmen, né, de toda a parte hormonal que a gente tem. Né? A gente, quando vai entrando numa menopausa, ninguém contou pra gente, e a gente praticamente não é preparado para o turbilhão de emoções, né, que o hormônio faz com o nosso corpo. Fez um sucesso absurdo os 2 podcasts que a gente fez sobre menopausa natural, porque as pessoas não têm informação. Exatamente. Assim, acha que é frescura, que é mimimi, que a mulher tá ficando histérica, que a mulher tá ficando doida. Isso a gente escuta o tempo todo, né? E o fulano, vai envelhecendo, vai ficando maluca. E na verdade não é, são muitas transformações que a gente precisa conhecer, precisa se permitir conhecer, porque muitas das vezes a gente não tem nem tempo e nem esse apoio de outras mulheres, de outras pessoas para que a gente tenha. Eu fico assim, eu estava pensando, você está falando aí, que assim, na clínica da gente, né, pelo menos na minha, né, a gente vê muito menos homem fazendo análise, por exemplo. E é como se fosse uma coisa que a mulher vai fazer... E porque ela, de repente, é mais sensível e tal. É uma visão, assim, bem cultural. Mas quando o homem vai e ele faz análise, a gente percebe uma pessoa, a humanidade e todas essas questões que a gente está falando aqui, elas entram, como ele passa a ter acesso a esse lado mais... aspas, feminino, mas esse lado mais humano, mais sensível, né? Ele passa a ter acesso porque talvez por isso que ele vai fazer análise, né? Porque é uma pessoa necessariamente, né? Que as pessoas acham que sensível é a pessoa mimimi, né? Na verdade, que não é, todos né? nós temos o lado feminino e masculino. Então, todos os homens têm o lado feminino e todas as mulheres têm o seu lado masculino. E eles precisam estar em comunhão. Eu acredito que a gente possa ter esse equilíbrio, que a gente possa pelo menos buscar esse equilíbrio. É simples? Não é simples, mas é uma busca diária, de querer estar melhor, de querer se sentir melhor e equilibrado emocionalmente, fisicamente, que seja. Eu acho que você não acha assim que a gente está falando assim de um país onde basicamente, pelo menos nas cidades mais interioranas, né, de um país muito conservador e igual, muito machista também. Machista no sentido de que é o macho que provê, é o macho que tem o poder, é o macho que administra e que libera, o que não libera, ele tem a posse, né? Ele tem a posse da pessoa, né? Tanto que muitas vezes a mulher, quando ela separa, assim, eu sou largada do marido, já ouvi muito isso. Sou largada do marido, voz passiva, assim, o cara me largou, sabe?
coitada dela, tá sozinha. Olha, isso aqui é uma coisa difícil. Eu sou divorciada. Eu também sou. E assim, como as pessoas olham pra gente como se você tivesse condenada. Tivesse faltando alguma coisa, e né? condenada não, agora você se ferrou, ou agora você não tem mais, não tem mais aquilo que é tão importante que é um marido, né? E você é vista de uma forma menos válida, né? Válida, exatamente. Assim, eu vejo assim, as pessoas que são casadas, elas se sentem assim, poxa, do bem, né? Assim, nada contra não, tá? Eu acho ótimo quem tá de verdade casado porque quer e porque tá bem, porque o casamento é legal. E porque tem uma parceria, né? Agora, a gente ser vista como alguém, porque isso é que eu acho que é a coisa do machismo, ser vista como alguém que, porque não está casada, né? Não está completa. Não está completa e ser responsável por não ter competência, né? Eu acho engraçado isso, porque você não tem competência para isso. Você não tem ninguém, não, hein? Então, tipo assim, tem que ter, né? Ou assim, eventualmente a gente tem, mas assim, não é uma questão de que é uma prioridade para você dar uma satisfação. Mas, assim, um detalhe importante, eu tive uma pessoa da minha família que ela flagrou o marido com a filha adotiva, né? Então, ela se separou. Mas isso no início do século XX. Ela teve que mentir e dizer que era... porque podia também, né, fazer isso. Solteira e não desquitada. Porque aquilo era uma marca das mulheres... Pra sempre. Pra sempre. Tipo assim, ninguém pode chegar perto dela porque ela vai pegar os homens, entendeu? Assim, sofreu muito, né? Então, você já evoluiu um pouco, né? Isso foi muito forte. Eu acho que, de novo, a gente também já consegue viver uma vida um pouco diferente, mas ainda existem muitos resquícios disso, né, Carmen? A gente precisa, na verdade, se vestir do que a gente acredita, né, de quem a gente é, para que a gente enfrente isso de uma forma muito tranquila. E a gente poder sentir que é isso mesmo. Assim, que você trabalha, que você produz, que você se diverte, e assim... com ou sem alguém. Que a gente é feliz. E que a gente é feliz, que a gente tem as nossas propostas, que a gente tem independência. Outra coisa também legal que assim, eu sempre escuto. Se você é inteligente, se você é uma pessoa capaz de ser independente, ninguém vai querer ficar com você. Já ouviu isso? Muitas vezes. Ninguém vai querer, você tem um masculino quero... muito... Você tem o seu masculino muito, muito forte. Gente, o que é o masculino e o feminino? Né? Eu sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que preciso tomar decisões. E por que as decisões não são os homens que tomam? Eu tenho um negócio e sou eu que toco o meu negócio. Não, e tomada de decisão é uma área do cérebro que todo mundo tem, né? Exatamente. Né? E aí, voltando lá naquele ponto que você estava falando, as mulheres, quando te procuram para fazer terapia, é porque a gente ainda escuta muito isso. Você precisa se curar para você entender o homem. Né? A mulher precisa fazer terapia para entender o homem. Opa, eu acho que isso tem que ser em conjunto. Eu acho que a gente precisa se conhecer melhor e todos nós precisamos. Né? Porque a gente precisa viver em sociedade. E o homem e a mulher não necessariamente precisam ser homem e mulher casados. Podem ser amigos, a gente pode ter muitas trocas, que não necessariamente sexual. Né? Os homens podem fazer parte da nossa vida também, em várias etapas. E fazem, porque eu tenho funcionários homens. Eu não só contrato mulheres. Né? Eu não só tenho fornecedores homens. Então, a gente precisa... entender e trabalhar de forma muito mais harmônica essa relação homem-mulher. Mas assim, eu noto assim, na clínica hoje não é tanto, assim, é mais porque eu tô mais autorizada a olhar para mim, eu tô mais autorizada como mulher, talvez, a ver minhas questões, a me autoconhecer melhor do que o homem, porque o homem parece que fazer isso é meio esquisito, né? Então, é como se fosse frágil, né? Como se fosse frágil, e eu acho que nós somos frágeis. E ser frágil não é o contrário de ser forte, né? Ser frágil é ser frágil. Você é uma velhinha. Ser vulnerável, exatamente. Aqui, né, atravessar a rua pode morrer. Então, assim, a gente é frágil, a gente é vulnerável, mas a gente não é fraco, é diferente, né? Eu já tive na minha clínica muitas pessoas, assim, que precisava que o marido entendesse por que ela estava lá, porque senão ia dar ruim. Mas assim, hoje eu acho que eu não vejo mais, assim, pouquíssimos, né, casos, eu acho que é mais, hoje vai numa linha diferente. Mas o que importa, assim, eu acho que assim, estamos falando um pouquinho dos desafios que a gente vê, que a gente enfrenta ainda hoje,
que, sei lá, antigamente era muito mais complicado, né? Sim, hoje, mas a gente ainda tem a dificuldade na parte de trabalho, né? Por conta dessas N tarefas que a mulher ela acaba executando a mais do que o homem. Nós temos aí quádrupla, tripla jornada de trabalho, né? Porque a gente sai de casa, a gente leva um filho no colégio, a gente trabalha, a gente volta, a gente cuida da casa, a gente cuida da compra, a gente tem que pensar na paga as roupa que contas. está lavada ou não para o dia seguinte, paga as contas, você cuida de uma mãe, você cuida de... A gente estava falando sobre isso, né? A mulher, ela acaba sendo também um arrimo emocional, não só dos seus filhos, como de pais, de tios, de muita gente, como se o cuidado fosse só a nossa responsabilidade. Então, acho que março ele tem que trazer essa ideia para o homem de que é sempre uma divisão, é sempre uma colaboração. O mundo ele precisa ser mais colaborativo. Eu acho que a gente, nas empresas, isso já está muito mais habitual e compreendido, mas eu acho que no humano ainda falta muito dessa coisa colaborativa. Eu acho que nas gerações mais jovens, né, eu vejo uma diferença muito grande. Eu vejo os pais participando muito, né, fazendo esses papéis e as mulheres muito nessa cobrança. Não, peraí, se você não está me ajudando, você está fazendo a sua parte. Isso. Né? Mas a gente ainda escuta muito isso. Então, principalmente nas gerações mais velhas, né? Eu hoje te ajudei, né? Eu sempre te ajudo. Tipo assim, se você me ajuda é porque você não tem nada com isso e você só vem aqui de vez em quando para fazer, né? Exatamente. Eu vivo muito isso porque eu tenho filhos, né? Filhas que são de pais separados. Então a gente escuta muito isso. Você acha que eu não te ajudo? Opa, alto lá, né? A sua filha também, não é? Você não está ajudando, você está fazendo o seu papel. E que, na verdade, um deles nem faz o papel que ele deveria. Mas, assim, a minha filha hoje com 21 anos escuta isso do pai e consegue dizer isso para ele. Opa, mas você está me ajudando. Você é meu pai, eu tenho o seu DNA e você está cumprindo com o que você precisa cumprir. Você não acha que até, inclusive, em termos de legislação, as pessoas, quando se separam, a mulher fica com a maior carga? Tipo assim, eu dou uma pensão e a pessoa se vira nos 30. Hoje as mulheres têm muito... Você já parte do princípio que é guarda compartilhada, né? Então, quando você consegue ter isso, que eu não... Por exemplo, da minha vida, isso não aconteceu nunca... É exatamente isso que você falou. Eu te dou tantos % no meu salário e você se vira. Né? Todo o tempo, tudo que você faz, todos os extras, não dá. E assim, eu, por exemplo, não vou ficar botando isso na ponta do lápis porque é um estresse tão grande que para mim não funciona. Mas aí é pessoal meu. Né? Mas é constrangedor, é chato você ter que ficar o tempo todo provando para o homem que é muito simples ele pegar o salário dele, dividir lá, te dou 20% e você se vira o resto do mês. Se der para comer, come, se não der, você para no dia 15 e do restante você come. Eu acho assim, a gente está até entrando em outras conversas, mas eu acho que é para mostrar um pouquinho dessa fragilidade, dessa muita falta de voz. A justiça vai para a justiça. Mas a justiça também é muito desgastante. Então, vamos torcer para que os homens e as mulheres consigam resolver o máximo de coisas possíveis. Isso pode ser utópico, mas eu ainda acredito na conversa, no ganha-ganha, né? Eu acho que a gente também é uma coisa que, como eu disse, muito cultural. Eu não sei se na Europa, né, em países mais velhos, né? Se é tão nítido assim como são nos países latinos, né? Assim, pelo menos latino-americano. Eu acho que a gente tem também uma visão, a gente foi criado numa visão muito conservadora, muito paternalista, né? Até porque ser um país colonizado. Agora, eu fiquei pensando assim, porque eu pensei na minha mãe. Tá? A minha mãe tem vai fazer 91 anos. E ela fez um curso de biologia. Ela se formou lá em 1900, não sei quanto, né? Mas ela era uma exceção. Ela não era regra, né? Então, ela pôde trabalhar, ela pôde levar a vida dela. Mas porque vem de uma família de uma pessoa, né? Que meu avô era um cara que também tinha uma formação, que
que era químico. Então, já tinha essa valorização, né? A minha avó não tinha tanta cultura, mas não tinha tanto estudo, mas tinha cultura. Então, assim, a gente veio disso, mas normalmente, então, olha para o resto das colegas, das amigas, ninguém, né? Então, assim, já podia, né? Já existe esse movimento que, dependendo da família, ele ficou mais suave, mais naturalizado. Trabalha, dirige, ganha dinheiro, né? E isso eu acho que é uma coisa que, de novo, né? Pode ser lá em 1960, mas que era uma exceção. Mas em 1960 ainda está muito perto, né? Porque isso, historicamente, é um problema sério. Né? Muito perto. E ela era uma exceção, ela foi minha professora. E a maioria dos professores eram homens, principalmente na área dela, né? É a área química. Eu também tenho uma tia que é um pouco mais nova, mas também é química, e que eu lembro que eu sempre olhava para ela e admirava, né? Como uma mulher era engenheira química, se a minha mãe, por exemplo, teve que ser professora. Porque quem escolheu a profissão da minha mãe foi meu avô. Meu avô disse para ela assim: você vai ser professora, porque ser professora vai te dar condições de você ser mãe, e quando seus filhos estiverem de férias, você também vai estar de férias. E hoje tenho 50 anos. Eu ouvi da minha mãe quando eu montei o meu negócio, quer dizer, porque a gente vai repetindo o padrão. Na verdade, não que eu acho que a minha mãe falou isso porque ela achava isso, mas era o que ela acreditava, era a crença dela o que foi passado para ela. Eu, quando decidi ter um restaurante, ela virou para mim e falou assim: você é mulher. Uma mulher não pode ser dona de um negócio que fecha 11 horas da noite. Quem que vai cuidar dos seus filhos? E aí eu escutei muito, por muitos anos eu escutei que eu não era uma boa mãe. Por quê? Porque meus filhos estavam à noite em casa, as minhas filhas estavam em casa e eu estava trabalhando. Então, assim, deixar um filho para trabalhar ainda inadmissível, mas ainda é melhor do que você deixar para se divertir, né? Para se divertir, então esquece. Por que eu tô lembrando disso? Eu tô lembrando porque a gente fala muito de apoio e a gente, às vezes, não consegue apoio quando a gente fala do autoconhecimento, da mulher ir buscar coisas para ela. Você não consegue ninguém para te apoiar para você ir. Ela precisa também enxergar. Eu acho que a mulher, ela aprendeu a naturalizar isso de uma tal maneira que talvez para ela seja uma coisa natural, né? Mas quando você diz, não, você pode mais, você tem o direito de outras oportunidades, de crescer, de avançar, ela tem que saber disso, né? Eu acho que muitas mulheres nem sabem o quanto elas têm esse direito, né? De estudar. Eu trabalhei uma época com terceira idade. Quando teve implantação aqui na cidade, daquela lei orgânica LOAS, então tinha que trabalhar com idosos, bom, enfim. E aí, perguntava, eu fazia um questionário, né, para saber como é que eu ia trabalhar, e perguntei: qual é o seu lazer? Passa roupa, lava roupa. Lazer, tá? Lotadas de queixas, de problemas cardíacos, de problemas pulmonares, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que a gente fez um grupo de terceira idade, não era só para mulher, era para todo mundo. Mas aquele quadro mudou completamente, porque ali elas começaram a ver, poxa, tem mais coisa, né, no reino da Dinamarca, tem mais outras coisas no mundo. E eu acho que não enxerga, é natural, né? Ou se fala assim: cadê sua mulher? Ah, tá lá, tá cuidando da casa. Cuidando da casa. Tá fazendo a janta. Vai encarar um tanque. Na igreja pode ir, né? Mas vai encarar um tanque, tá? Isso. Você não tem nada a fazer, não? Gente, eu já escutei isso de pessoas da minha idade. Assim, as mulheres que têm um tanque de roupa para lavar não reclamam da saúde. Já escutei isso, exatamente. Então, assim, é criança, né? É algo que foi sendo colocado. E, assim, tem muita coisa. E o que as mulheres sofrem hoje, elas não têm poder aquisitivo também, né? Tem muitas mulheres de alto poder aquisitivo que ainda são tratadas como objetos, são maltratadas e continuam aí nesse mundo bárbaro, com medo de se libertar, com medo de falar. E com medo também de ser vista como aquela que está sozinha, que deu errado. Então a gente tem muita coisa, eu escuto isso. Eu dei certo, você não. Porque assim, eu sou casado, você não é. Então assim,
crença, como você falou. Eu não tô nem. A gente não está colocando isso. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque a gente não está dizendo que a pessoa está errada. Ela realmente acredita nisso. Ela precisa ter meios também de entender que tem outras coisas para a gente pensar. E não ficar só nessa coisa de se agarrar numa crença. Porque crença é uma coisa muito difícil de você tirar, porque ela é inegociável, né? Exatamente. Eu acredito nisso, pronto. E quem te disse? Então, assim, para você mudar uma crença, é preciso que os argumentos sejam muito consistentes e você tenha dentro de você essa disponibilidade. Ou a dor muito forte. Eu acho também. que a gente muda quando a dor é muito forte. Também. E aí a gente desbrava e a gente descobre outro mundo. Eu lembro que quando eu me separei, eu dizia que existe vida pós-separação. E aí, depois disso, né, quando alguma amiga falava, alguém comentava, está se separando, fique tranquila, porque existe vida pós-separação. Porque a gente acha que o nosso mundo vai acabar. Na verdade, a gente acha que o mundo vai acabar, que todos os nossos sonhos... Porque a gente sonha, né? A mulher é uma mulher... Ela é muito sonhadora. A gente sonha com um projeto de família. A gente faz projetos, né, de família. E aí, quando às vezes esse castelo de cartas ele se desmorona, a gente fica meio sem saber para onde ir. E aí, eu acho que a importância de ter uma outra mulher para dizer, vem cá, existe vida, vem, eu vou te dar a mão. Vamos descobrir um outro universo, vamos descobrir outras coisas, vamos refazer os seus sonhos. Né? Não nunca deixar de sonhar, mas transformar esses sonhos em outros sonhos, de outras formas. E entender que somos muito fortes. A mulher tem uma força que ela não sabe a força que ela tem. Já menstrua, e eu acho que já é um problema. Só de como diz o outro, essa uma mulher que sangra, exatamente, sobrevive. Eu acho que a gente tem que entender exatamente a força que a gente tem. Só mudança hormonal. Eu acho que a característica da mulher, ela tem essa coisa assim bacana de você já de cara você ter que enfrentar, entender, superar e administrar tudo isso que acontece dentro de você. Exatamente. E assim, eu acho que essa podação toda que vem sendo feita na história com relação à mulher é exatamente isso. É podar para que a gente tenha realmente menos força e para que a gente... Mas isso está mudando. A história das bruxas, as histórias das bruxas na Idade Média, uma das explicações, né, que eu já li, é que elas eram mulheres sozinhas. Sim. Que moravam isolados por alguma razão. Tinha gato, né? Porque os gatos... São companhias. São companhias. Então, bruxa. Né? Bruxa, porque está lá sozinha. Não, elas tinham entendimentos. Não, e elas tinham também conhecimento de ervas, né? Sim. De coisas assim. Então, essas pessoas eram consideradas feiticeiras, né? Gente, eram mulheres fora da caixa. Eram mulheres que se permitiam começar a perceber que, opa, eu consigo fazer isso aqui sozinha, eu consigo dar conta disso aqui. E aí elas iam optando, porque sempre tem, né, na história, alguém que tem que ser disruptiva. Para que mude de alguma forma para uma outra geração que vem. A gente sempre fala que uma mulher curada cura outras mulheres. Então, é isso que a gente tem que fazer, né, Carmen? Eu tô lembrando aqui de história também de lá, né, século XVII, talvez XVIII, mas bem lá atrás, que uma mulher, se ela tinha uma má formação na gravidez e a criança nascia com uma certa... Ou nascia ou era expelida, né, abortava com uma certa deformação, ela tinha tido um caso com o demônio. Então ela teria que morrer. Olha que sério. Quantas e aí mulheres foram mortas, exatamente. Matava, porque ia comer que ela... Então, assim... Você imagina, né, como isso foi criando no imaginário coletivo essa noção de que eu tenho que ter um papel muito restrito, né, e muito submetido ao que a regra maior diz. Né? Então, assim, são coisas assim, muito, muito dolorosas que fizeram com que as pessoas tivessem coragem de começar a fazer esses enfrentamentos. Claro, esses enfrentamentos foram feitos em outras áreas, com as pessoas com deficiência e tal, mas esse caso da mulher, ele é interessante porque ele vem inundado por preconceito. Quer dizer, quando a mulher começa a querer fazer isso... mas até hoje. Isso nos nossos dias. Não tem nada para fazer, né? Vai botar um umbigo no tanque, né? É uma pessoa mal amada. Ela, então assim... Muito cheia de mimimi. Mas o mal amado eu acho impressionante. Assim, que se você luta e você coloca isso na mesa, é porque você está mal amada. Você devia estar muito feliz,
né, de estar naquela condição. E graças a Deus que as pessoas lutam por isso. Parece que em 62, eu não tenho certeza, que a mulher teve o direito de trabalhar sem autorização do marido. Deve ter sido por essa época mesmo. E a libertação das mulheres foi pelo anticoncepcional, que é uma né? história interessante, porque assim, a história, ela é muito mal contada, né? Então, quando você pega um pouco da história da mulher, que a gente fala das mulheres irem para o campo de trabalho, na verdade é porque estava faltando mão de obra, porque os homens estavam indo para a guerra. Então, elas foram colocadas para trabalhar porque se precisava de pessoas, de mãos para trabalhar, e os homens estavam na guerra. Então, não é porque todo mundo olhou para a gente e falou assim, não, agora a gente vai dar para elas o direito de ter o dinheiro delas, de trabalhar, e aí começarem a pensar nessa autonomia. Não foi bem assim. Até para votar, então, né? Então, a história tudo, por exemplo, quando as mulheres não amamentavam seus filhos, os filhos eram colocados em amas de leite, até que as crianças começaram a morrer muito, e aí voltaram para as mães amamentarem. Então, aí vem esse título de que mãe tem que amamentar o filho, lógico, sem tirar em dúvida, eu amamentei muitos anos. Hoje a gente tem sabe da importância da amamentação, mas, por exemplo, os filhos não ficavam com as mães, elas tinham as crianças, e as crianças eram levadas para as amas de leite poderem criar. Por quê? Porque a mulher não podia ficar com o peito caído, a mulher precisava rapidamente voltar para o corpo dela, e ela tinha que continuar servindo o homem. Como que uma mãe consegue fazer isso? Não consegue, porque a gente fica exausta, né, Carmen? A gente, quando tem um filho, a gente fica exausta. Eu tive gêmeos, eu nem existia. Exatamente, minha mãe também teve gêmeos. Minha mãe teve gêmeos, logo depois eu vim. E a mulher não consegue. E qual homem, ou quais os homens têm essa compreensão de que a mulher está estafada, de que a mulher está cansada, principalmente porque naquela época, então, muito mais, pelo menos com relação ao meu pai, não existia essa ajuda, né, mútua, era a mulher que tinha que dar conta dos filhos. Então, eles eram tirados das mulheres, e aí eles voltaram para as mulheres quando eles começaram a morrer muito. Então, eu estou falando um pouquinho disso para a gente começar a abrir essa cortina de névoa que a gente tem do que contam para a gente. Tem um caso assim, muito emblemático, né, da mulher com aquela mastite, né? Com bebê com 3 meses, mastite, uma febre danada, acorda de madrugada desesperada e pede para o marido pegar um copo d'água, morava com a sogra, e a sogra diz, não, meu filho não vai pegar água não, meu filho trabalha, vai você. Então, por muito menos, minha filha tem 21 anos e eu tinha essa mentalidade, Carmela. Eu não acordava o pai dela porque eu pensava que ele ia trabalhar no dia seguinte e eu estava de licença maternidade. Você acredita nisso? Eu hoje, que tenho essa bandeira, que falo mesmo das mulheres, do quanto a gente precisa respeitar. E há tão pouco tempo eu também achava isso, que eu não podia incomodá-lo. Por quê? Porque no dia seguinte ele ia trabalhar e eu ia ficar em casa. Como se a licença maternidade fosse ficar em casa vendo televisão. Né? Vendo série, né? Que nem vendo tinha, série, era novela. Nem tinha, mas era novela. Pois é. E eu acho que um homem, quando ele sai de casa, ele fica bem aliviado, porque ele não tem que ouvir choro, não tem que amamentar, ver a pessoa amamentar, ajudar. Trocar fralda, fazer nada, né? Tchau. Mas se bem que hoje, né, de novo, né, eu vejo uma diferença grande nas gerações mais novas com relação a isso. Meu filho, eu acho que ele por exemplo, né, ele é super participativo. E assim, eu fico pensando, isso me fez ver como eu não tive ajuda. Sim. Eu também tenho hoje irmãos que têm a minha idade e que foram e são pais totalmente diferentes do que o meu pai foi. Né? Participativos e sem a sensação de que eu estou te ajudando. Né? Eu faço porque eu amo, porque era tudo que eu queria, também foram desejados os filhos, né? Mas bem diferente do que eles viveram com meu pai. Meu pai, além de japonês, né? Além de homem, era japonês. Então tinha ainda uma outra cultura. E meu pai, além de homem, era português. Nossa, pois é, exatamente. De uma época, né? Que assim, ele é bem mais velho que minha mãe, então assim, com essa cultura. Então assim, eu acho que a gente entende que essa luta, ela tem que desbravar também preconceitos, crenças e uma cultura. Né? Tipo, eu acho assim que você poder fazer
ser empresária e você poder ter um empreendimento de mulheres de sucesso também reflete o resultado dessa luta toda, né? E assim, que desafios que você vê que a gente ainda tem, que a gente tem que enfrentar? Eu acho que o grande desafio é essa nossa jornada, essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo. Isso pesa muito, porque isso gera muita culpa na gente. É, e a gente precisa começar a desmistificar, entender que a gente tem que dar conta daquilo que a gente dá conta. Se importar menos com os julgamentos, julgar menos, algo que a gente faz Se muito na cobrar nossa menos. rede. A gente julga menos, né, as mulheres, porque a gente tem também essa cultura de julgamento, né, de julgar as mulheres quando elas falam. Muitas das vezes, eu escutei isso já algumas vezes, de mulheres que não acreditam em outras mulheres, quando elas falam, poxa, apanhei. E aí a outra mulher fala assim, mas o que você fez? Exatamente. Então, isso parte da própria mulher em muitas vezes. Eu acho que a gente já está conseguindo mudar, e eu acho que cada podcast, cada palestra, cada conversa que a gente faz, se a gente chegar aí a 2, 3 mulheres, a gente já está modificando um pouquinho esse pensamento de que a gente precisa entender que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente pode ter uma rede. E acho que esse é o grande desafio. Essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo. Ser mãe, ser pai, ser empresária ou ser dona de casa, cuidar de tudo, né? A casa tem que estar ali. Eu escuto, às vezes, ainda de maridos que ele espera que a esposa cuide muito bem da casa, né? Que cuide da casa e cuide dos filhos. E tá tudo bem desde que essa seja a escolha dela. Porque eu também não vejo problema nenhum em você ser uma dona de casa, em você gostar de cuidar da sua casa e de cuidar dos seus filhos, e você dedicar a sua vida a isso. Não tem problema. A gente não está aqui para levantar uma bandeira de que a mulher tem que sair para trabalhar ou de que ela tem que ter autonomia financeira. Eu acho que a bandeira a gente precisa estar feliz. Então, a escolha, seja ela qual for, ela tem que ser uma escolha. Ela não pode ser uma imposição. Eu acho que essa é o que fica. Isso vem levando também as mulheres a terem filhos mais velhos, porque hoje elas já constroem seu caminho profissional muito diferente do que se fazia antigamente. Por exemplo, na minha geração, a gente tinha filho logo que casava, ou engravidava e casava, enfim, mas era assim, 20, 21, no máximo 23, 24 anos, entendeu? Hoje você vê as pessoas tendo filho com 39, 40, já com uma vida estruturada, já com uma experiência maior, né? Então, assim, eu acho que esse é um outro caminho da mulher, né? Um caminho mais pavimentado para esse papel de profissional, porque houve um tempo em que você tinha um choque muito grande, porque ela tinha que se virar nos 30 para ser profissional. Eu, por exemplo, a minha opção para trabalhar como psicóloga clínica, ela foi muito por conta disso, porque como eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou trabalhar o dia inteiro. Não tinha estrutura para isso, né? Porque também... Você tinha que escolher uma profissão que coubesse seus filhos nela, né? né, assim, eu fiz psicologia, mas eu poderia trabalhar, por exemplo, em empresa, eu poderia fazer uma outra coisa, mas eu tive que fazer isso porque eu não tinha estrutura, né? E não existia também essa estrutura de jeito nenhum. Eu voltei do Rio para cá porque minha mãe estava aqui, pelo menos era alguém que trabalhava também, mas era alguém que, de repente, podia compartilhar essa necessidade, né? As necessidades que eu tinha, né? As demandas que surgiam, que eram muito grandes. Então, assim, eu vejo assim, esses avanços importantes, como você falou, a Secretaria Estadual da Mulher, a Secretaria Municipal da Mulher, a Delegacia da Mulher, para que ela, eu não sei qual seria, né, exatamente a função da secretaria, mas eu imagino que seja alguma coisa mais ampla, né? De dar a secretaria, eu também não sei exatamente, né? Mas a Fernanda, que é minha sócia hoje, ela é subsecretária da Mulher. Mas assim, eu acredito que seja esse suporte realmente. Mas aí são muitas coisas, né? São muitas que eu coisas. acho que elas fazem, eu não tenho propriedade para falar disso aqui, assim, eu não exatamente não sei. Mas a gente pode procurar saber, mas eu imagino que talvez seja alguma coisa mais ampliada do que dar suporte para casos específicos, né?
Hoje a gente tem, gente, o ar-condicionado, eu sou super alérgica. Ah, sim, aí começa a ser. O pessoal já falou comigo para ver se eu faço alguma coisa com essa tosse. Mas, enfim, voltando de novo, né, essa questão dos nossos enfrentamentos, né? Um enfrentamento que ainda existe e ainda não foi modificado, ainda está melhorando, é a questão salarial. A mulher ganha menos do que o homem. E você pode ver, no setor político, você olha para uma Câmara dos Deputados, Senado, ou mesmo vereança, quantas mulheres A têm, quantos homens têm? representatividade ainda é muito pequena. Muito É pequena. muito pequena. Muito pequena. Ou mesmo numa empresa, CEO, não sei o quê. Quem? Eu lembro que teve uma mulher que foi CEO da Rede Globo, já há muitos anos atrás, e foi todo mundo, meu Deus do céu, ela! Sabe assim, tipo assim, como assim uma mulher? Ainda é muito pequena, exatamente por essa ideia de que a mulher precisa, é mais difícil para ela deixar os filhos para ela, porque um CEO de empresa, ele não tem muito horário, né? Então, assim, ele precisa viajar mais, ele precisa estar mais dedicado, e aí quem fica com os filhos? Né? Então, na cabeça do próprio conselho, quando escolhe, ele já pensa nisso. Uma mulher, o filho vai ficar doente, ela vai querer chegar atrasada. Entendeu? Então, essa empatia também dos homens com as nossas necessidades, elas também precisam melhorar. Para que a gente consiga alcançar esses outros patamares que hoje a maioria é masculina. Né? Eu já trabalhei em empresa para fazer seleção e, assim, a ordem era a seguinte, é nova e pode ter filho. Não contrata. Não, já tem filho? Não contrata. Eu acho que a gente hoje, com essa rede, né, de empreendedoras, a gente fala muito sobre isso. A gente precisa acolher essas mulheres. É simples? Não é simples. Mas é preciso. A gente precisa, como mulher, entender que as mulheres precisam desse tempo. E que elas têm essas dificuldades. Na Europa, por exemplo, quando uma mulher tem filho, ela tem 2 anos. Bom, na Europa eu não sei, mas na Alemanha. No Canadá tem 1 ano, se eu não me engano. 2 anos na Alemanha, podendo dobrar, né? No Canadá eu tenho uma filha de uma prima que teve filho agora e eu acho que foi 1 ano que ela teve. De licença. Quem entende de desenvolvimento, e quem faz lei não entende de nada, eu acho, né? Porque se tiver uma assessoria para poder pensar. Os primeiros 1000 dias de uma criança, eles são estruturantes para sempre, porque é um momento da vida da criança que tem um desenvolvimento neuronal, assim, da ordem de bilhões, aquilo vai desenvolvendo, porque é o momento onde essa coisa vai estruturando. Então, o contato com a família, com a mãe, com seus familiares, vai imprimindo a marca dessa família. Né? De quem ela vai ser, né? Do adulto que ela vai se tornar. Do jeito que fala, da forma como faz as refeições, como ela é cuidada. Agora, se for um monte de gente diferente, fica complicado, né? E que é o que a gente vive, né? É o que a gente vive. É o que a gente vive. Então, assim, eu digo assim, tá, você botou numa creche, você precisa trabalhar, ok. Mas precisava ser com 4 meses? Eu voltei a trabalhar com 4, minha filha tinha 4 meses. Eu morava em Petrópolis, trabalhava em São João de Meriti. Quando eu saí de licença maternidade, houve uma fusão da empresa que eu trabalhava e a matriz foi para São João de Meriti. Eu deixava ela com 4 meses e assim, não foi simples. Foi uma época muito difícil na minha vida. Mas eu ainda tinha a ideia de que eu não podia absolutamente faltar naquele trabalho. Então eu deixei de ser essa mãe que ficava o tempo todo, porque eu também não aguentava mais, porque eu fiquei muito sozinha e não tinha, né? Eu não morava perto de mãe, e aí eu ficava muito sozinha, precisava voltar a trabalhar, que era algo que eu sempre gostei muito de trabalhar, mas foi muito, assim, era muito pequenininha, né? 4 meses. Mas se você você pudesse ficar mais tempo... Pelo menos uns 6, 8 meses, né? Para que ela, entendeu? Para ela poder desenvolver nesse momento. Eu acho que isso que faz a diferença. Mas isso depende também de legislações. E as legislações dependem dos movimentos. Né? E depende do próprio governo. Por exemplo, eu tive 2 vezes uma funcionária grávida
em que eu pagava, né, isso saía da empresa, para depois, ele tem 2 anos para te devolver esse dinheiro. Então, também para a empresa não é simples, né? Bom, então, assim, nós somos, né? A gente sabe, né, que a gente é forte, que a gente é capaz, que a gente tem enfrentamento diferente. Não quer dizer que os homens não sejam também, né? Mas esse olhar, que a gente estava falando sobre isso, né? O olhar, ele é muito complicado, porque quando você olha de uma determinada maneira, ele está assentado nessas crenças, né? Sim. Então, assim, olha mesmo assim. Se olha mesmo assim, é preciso que você não se olhe assim, porque senão você vira alvo. Você vai se sentir mal. Puxa vida, fracassei. Eu já cheguei a sentir, sinceramente, o que eu fiz, né? O que houve, né? Quando, na verdade, foi uma difícil tarefa de entender que não era comigo. Claro, é uma relação e tudo, mas se uma pessoa se separa de você, na verdade foi eu que me separei, né? Mas assim, mesmo assim, né, a circunstância que isso acontece, você se sente super culpado. Porque agora você vai ter que enfrentar né, esse mundo todo e tá sozinha. E assim, eu tinha 47 anos, eu falei, nossa senhora, e agora, né? O que eu vou fazer? O que vai ser? Vou ficar sozinha. E foi a primeira coisa que eu pensei mesmo, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar discriminada. Até porque eu tenho uma história, né, de discriminação muito grande por conta disso, né, de familiar. Então, assim, foi enfrentar um fantasma gigante. Porque a mulher é como se ela tivesse esse papel. Se ela não tivesse esse papel, deu ruim. Deu ruim. Você... crescer, casar, ter filhos, né? Ter netos. Super te entendo, e é um exercício, Carmen. Eu acho que esses pensamentos ainda vêm, porque são crenças, e como você falou, as crenças são enraizadas, elas são muito difíceis de ser ressignificadas. Mas toda vez que a gente lembra ou pensa nisso, a gente dá um estalo e fala, opa, calma lá, o problema não está comigo. Muito pelo contrário, eu tenho uma vida ótima, eu tenho as escolhas da minha vida. E entender, por exemplo, eu hoje sei, através do autoconhecimento, que para mim a liberdade é um valor inegociável. Então, eu preciso me sentir livre. Livre exatamente do que eu falei aqui, dessa autonomia, de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, com quem eu quero. Então, tudo tem um preço. Né? Eu consigo e agradeço, sou grata todos os dias por conseguir pensar assim. Isso significa que eu estou certa? Ou que o meu pensamento é melhor? Não, absolutamente. É seu Mas pensamento. é o meu pensamento e é algo que me traz felicidade, que me traz conforto, né? Que deixa o meu coração quentinho. E que tá tudo bem se você fica triste. Tudo bem se você se sente mal. Nem todo dia é igual, né? Não, tudo bem. É assim, porque é quase como se fosse... De novo, né? Um olhar para você como se você não pudesse ser mais do que você é, né? E a gente está falando de pessoas, né? Homens, mulheres, enfim, de todos os gêneros e tudo, mas que o mais importante é que você possa ter um conforto interno de ser quem você é. Que você é quem você é. Exatamente. Né? Então não dá para mudar isso dentro de você. Mas a gente quer sempre quer ser outro. Eu queria tanto ser mais extrovertida, poder conversar com os outros, chegar numa festa, falar com todo mundo. Por exemplo, porque eu não sou assim, pode até parecer que é o contrário, mas assim, eu sou uma pessoa muito retraída em primeiros contatos. E foi um esforço e uma luta para eu poder dizer para mim, não, tá tudo bem, eu não sou assim. Né? Eu tenho uma amiga que onde ela passa, ela abraça e beija todo mundo. E mas talvez seja mais fechada nos contatos mais profundos, né? Não sei se mas assim, então assim, essa coisa de você ter que seguir um padrão, isso é que é complicado. Esse engessado, né? Essas tarjas que colocam na gente, né? Esses rótulos que colocam na gente, que eu acho que é o que a gente precisa aprender a dizer não, né? Não, eu não tenho rótulos, né? Eu não sou isso porque eu faço isso, né? Eu sou Fabiola e sei do que eu gosto, do que eu quero, e sou gentil comigo. Eu acho que no mês de março
a gente pode deixar aí uma dica, né, da gentileza com a gente mesmo. Então, nós mulheres precisamos ser mais gentis com a gente. E com outra mulher. Né? E que a gente pode errar. Que o Sempre. erro é nosso amiguinho, né? Porque os erros são norteadores de com acerto, certeza. Né? São orientadores dos seus acertos. São experiências, né? Que a gente possa lidar com a nossa sensibilidade, com a nossa fragilidade, sem entender que isso é fraqueza ou mimimi. E que os homens também possam lidar com as suas sensibilidades, com as suas vulnerabilidades, sem entender que é um mimimi. E a gente entender também que a gente está numa cultura onde as pessoas não escolhem pensar assim. Elas são desenvolvidas, né? Elas são amadurecidas num meio, elas evoluem num meio onde isso é assim. São doutrinadas, né? Quase que doutrinadas. Então, assim, que é importante a gente poder entender que a gente pode mudar isso sim, sabe? A gente pode mudar essa maneira de ver se a gente ampliar o nosso escopo de olhar e de ver as possibilidades todas que existem, né? Exatamente. Então, olha, eu acho que esse assunto vale para a gente continuar bastante. Eu acho que a gente pode falar, então, até eu acho que seria muito legal a gente ampliar isso para falar também sobre machismo. Então, fica o convite para você, para uma próxima conversa, para um próximo papo, tá? Agradecendo a você muitíssimo pela sua disponibilidade, por estar aqui comigo, né? Por trazer sua contribuição tão importante, seu conhecimento, né? Assim, falar da sua luta, do seu empreendimento, né? Desse movimento de acolhimento às mulheres, que eu acho que é super importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com você, e foi ótimo o nosso papo, e falar de mulher é sempre muito bom para mim. Então, pessoal, aguardo vocês no próximo episódio. E se vocês quiserem fazer algum comentário, acessa a gente no direct do Instagram, ok? Até lá!